Taehyung deu um soco no cara com força bruta. Isso fez o cara tossir enquanto seu corpo colidia com o chão. Jae-young e os dois caras cobertos ficaram chocados ao ver isso e instantaneamente ficaram em posição de alerta. Taehyung foi para cima do cara para desferir outro ataque. Quando sua mão estava prestes a alcançar o rosto do cara, o cara tentou parar gritando espera, mas isso não impediu Taehyung, que prosseguiu usando sua habilidade de predação. Os outros 3 caras na sala continuaram a assistir a cena diante deles. Taehyung sorriu antecipadamente, mas sua expressão mudou para decepção quando recebeu a notificação de que a função de predação estava inacessível. O cara debaixo dele parecia horrorizado e confuso quando, de repente, Taehyung congelou em decepção e confusão. Suor escorria pelo rosto dele conforme a realidade de que a predação não ativara começava a se instalar. O cara aproveitou isso como uma oportunidade para revidar, levantando o punho e desferindo um forte impacto no rosto de Taehyung. Taehyung gemeu alto enquanto suas costas colidiam com o chão. O cara gritou para ele morrer, enquanto os outros 2 caras cobertos assumiram uma postura combativa. Eles usaram suas habilidades, com um cara tendo uma habilidade de amarrar de nível C e o outro liberando sua habilidade de veneno de nível C, e o líder ativou sua habilidade de sangramento de nível C em perfeita sincronia. Os 3 ataques estavam prestes a se aproximar de Taehyung, que estava lutando para se manter de pé. Quando ele conseguiu erguer a cabeça, ficou surpreso com isso, e uma luz brilhante alta explodiu de dentro da casa em direção ao exterior. Uma fumaça roxa cobria toda a sala. O cara que parecia ser o líder expressou como ele fingiu estar desperto. Ele comentou que Taehyung deveria saber o seu lugar. Sua atitude confiante se transformou em choque e confusão ao testemunhar a cena diante dele. No meio da fumaça, ele podia ver a silhueta de Taehyung parado e uma tela de notificação indicava que o uso de habilidade havia sido detectado. Outra notificação mostrava que amarrar, veneno e sangramento haviam sido confirmados. Esses ataques cobriam a área, mas o corpo de Taehyung permanecia imóvel enquanto brilhava com uma luz brilhante. Uma notificação apareceu contendo a informação de que, devido a uma resistência misteriosa, a resistência foi bem-sucedida. A mão de Taehyung começou a ser coberta de pedras enquanto ele sorria e comentava como sua habilidade inesperadamente não funcionou, mas então neutralizou habilidades do nada. Ele declarou que ainda não sabe o que está acontecendo, mas se concentrou no líder dos caras que ainda tinha expressão surpresa no rosto, e imediatamente o líder foi derrubado ao chão pela mão de Taehyung coberta de pedras. Kim Taehyung parecia estar satisfeito com o quão forte é seu poder enquanto tinha uma expressão extasiada no rosto. O rosto do líder estava danificado e ele até perdeu um dente. Parecendo arrumado e confiante, Tum encarou os homens derrotados deitados no chão à sua frente. Ele parecia satisfeito com as 2 coisas que aprendeu por causa deles. Uma das coisas que aprendeu é que a janela de status que só é visível para os despertos tinha informações detalhadas, mas nem todas são exibidas. Ele estava ciente de ter mana suficiente, no entanto, a predação não ativou, sugerindo que fatores além de mana influenciaram seu uso. Além disso, existe um efeito passivo não divulgado da habilidade de predação, capaz de neutralizar habilidades relacionadas a condições anormais como envenenamento ou sangramento, embora isso não seja mencionado na descrição da habilidade. Com uma mão no queixo, ele pensou em confirmar gradualmente se suas especulações estão corretas. Seus pensamentos foram desviados para a preocupação urgente no momento. Ele perguntou o que Jae-young estava fazendo quando viu-se curvando para ele com grande entusiasmo, apesar de seu suor e ranho escorrendo. Jae-young declarou que, depois de ver o lado impressionante de seu primo, ele está refletindo sobre suas ações. Ele então pediu perdão a Tum. Tum permaneceu em silêncio com uma expressão impassível no rosto. Jae-young continuou dizendo que, seja lambendo os sapatos de Taehyung ou latindo como um cachorro, ele fará o que Taehyung quiser. No fundo, Taehyung vê John como patético. Ele sabia que seu primo era um maldito raposo, mas não percebeu que era até esse ponto. Ele tinha uma expressão de nojo no rosto quando ouviu Jae-young latir como um cachorro. Ele não planejava gastar mais energia com isso, já que o problema urgente não é seu primo, já que havia outro incidente que aconteceria naquele dia. O incidente em questão teria a ver com uma entidade vermelha gigantesca com 4 olhos. Essa entidade está cobrindo o céu, mas as pessoas na rua movimentada não parecem notar. Taehyung informou Jae-young que o perdoará. Isso deixou Jae-young entusiasmado e feliz, mas Tum continuou dizendo que quer algo em troca, e isso é que Jae-young o acompanhe para concluir uma tarefa em um lugar restrito. Nuvens escuras cobriam o céu.
A entrada deste lugar tem sinalização que avisa que a área é restrita e apenas pessoal autorizado é permitido. Um homem de terno e duas mulheres estão dentro da área e estão ocupados com o cenário diante deles. Eles perceberam que foi uma quebra de portão. Eles observaram como monstros surgiram de uma barreira. Uma quebra de portão é um fenômeno onde monstros aparecem quando um caminho para o abismo se abre repentinamente. Se deixado sem vigilância, ocorrerá um desastre de masmorra. O homem comentou que passaram-se 10 anos desde a última quebra de masmorra. Ele explicou que o portão foi criado repentinamente, então os monstros vieram em enxurrada. Uma das mulheres expressou que, julgando pelos monstros, se eles não fizerem nada, o desastre da masmorra está a apenas momentos de distância. A outra mulher entra em pânico e perguntou se deveriam evacuar as áreas vizinhas. Alguém respondeu que não há necessidade disso. Foi o homem de terno que explicou confiantemente que eles já têm sua habilidade de barreira de classificação B ao seu lado. Essa barreira é mostrada para impedir que os monstros passem pelo mundo deles. O homem continuou a explicar que a quebra do portão está apenas na classificação C, enquanto explicava que os monstros estão tentando forçosamente romper a barreira. O homem acrescentou que, como é apenas de classificação C, isso significaria que os monstros que saem do portão também são de classificação C, indicando que os monstros não são fortes o suficiente para romper a barreira. Os monstros continuaram a persistir em romper a barreira a ponto de a barreira começar a apresentar rachaduras. O homem continuou a explicar algo, mas parou no meio da frase, pois a barreira atrás dele quebrou e os monstros começaram a sair. As duas mulheres testemunharam isso e chamaram seu líder de equipe com um toque de preocupação. O homem imediatamente se virou e com um único chute foi capaz de derrotar vários monstros de uma vez. Ele disse às mulheres que, como classificadores B, são mais capazes de lidar com isso. Com seu ataque, ele conseguiu cortar a cabeça de um monstro. O Ong Jai correu rápido enquanto perguntava a esse senhor se tudo deveria ficar bem. Ele tentou convencer o senhor de que, como ele sabia que o pessoal de controle estava lá, tudo deveria ficar bem. Taion disse a ele para parar de chamá-lo de senhor. Taion confirmou que Jae Young está certo, já que a estimativa inicial de mana da quebra do portão é de classificação C, enquanto o pessoal de controle é de classificação B, então não haverá problemas contra oponentes de classificação C. O Ong Jae Young disse entusiasticamente que era exatamente o que ele disse, mas Taion revelou que está tudo bem se realmente for uma masmorra de classificação C. Esta revelação chocou e horrorizou Yae Hong Jae Young. Um monte de corpos de monstros mortos foi espalhado na área restrita. O homem de terno inspecionou os corpos enquanto pensava como a situação era estranha. Ele não conseguia entender como os monstros de baixa classificação perfuraram sua barreira de classificação B, e um pensamento de repente veio à sua mente, a possibilidade de que o mana transbordando na área seja realmente acima de sua classificação. Uma das mulheres chamou sua atenção para informá-lo de algo incomum no portão. Eles viram vários monstros saírem do portão e, entre eles, está um monstro gigantesco com vários dentes afiados. Eles continuaram a observar este monstro enquanto ele continuava a empurrar a barreira, e o monstro abriu sua boca larga para soltar um rugido horrível. Os olhos do homem se arregalaram de choque. Ele perguntou o que era aquela coisa. No entanto, o monstro soltou outro rugido alto enquanto quebrava completamente a barreira, e mais monstros passaram pela barreira com ele. O monstro gigante estava sendo tão alto com seu rugido. Este monstro é chamado de ogro gigante. É um monstro de classificação A. O homem tinha uma expressão horrorizada no rosto quando percebeu que a quebra do portão não era de classificação C, mas na verdade era de classificação A em um piscar de olhos. Chamas envolveram sua visão, explosões altas aconteceram consecutivamente, a área estava coberta de chamas. Jae Young continuou a falar enquanto corria. Ele assumiu que Taion estava certo, mas ele não conseguia se livrar da ideia de que era ridículo. Ele perguntou ao seu primo como ele sabia de uma coisa dessas. Taion apenas respondeu em sua mente que ele não podia dizer a ele que ele já havia passado por isso antes. Ele disse a Jae Young que, além do fato de não terem visto os monstros e que nem mesmo foi emitida uma ordem de evacuação, Taion respondeu, intuição. Isso confundiu Jae Young. Taion explicou que sua intuição diz isso, mas Jae Young percebeu que ele estava mentindo. Jae Young disse a seu primo para não tentar enganá-lo, mas ele parou no meio da frase quando ouviram um grito alto. Na frente deles estavam humanos correndo por suas vidas enquanto os monstros os perseguiam.
As pessoas pediam para eles correrem porque houve uma quebra do portão. Mais pessoas gritavam e pediam ajuda por causa da cena aterrorizante diante deles. Jae Young ficou pálido e sua mente ficou em branco. Taun permaneceu calmo e perguntou se ele se lembrava do que fazer. Então ele o instigou a fazer isso. Jae Young hesitou e perguntou o que aconteceria com seu primo. Seus olhos se arregalaram. Taun disse a ele que ele se livraria daquelas criaturas e estaria logo atrás dele. Taun se aproximou dos monstros enquanto seu corpo começava a ser coberto de pedras. Enquanto isso, um prédio alto está sendo iluminado por várias luzes de ângulos diferentes. Um homem olhando para as luzes da cidade admitiu que a situação está escalando rapidamente. Ele explicou que a quebra do portão, que se pensava ser de classificação C, acabou sendo de classificação A. Eles não podem esperar reforços, pois outros estão ocupados em conquistas de masmorras e exploração do abismo. Ele olhou para a pessoa com quem estava conversando e revelou que a única solução é um despertado de classificação A. Com um toque de desespero, ele disse a essa pessoa que ele é a única esperança. Ele pediu ajuda a essa pessoa. Ele chamou a pessoa de Aeunsu, a lâmina da loucura. Ele é um despertado de classificação A. Essa pessoa tinha lágrimas caindo em seus olhos enquanto mordia os lábios com determinação evidente em seus olhos. Ele disse a todos para aguentarem, pois logo estaria com eles. Uma janela de status indica que sua habilidade especial é Síndrome de 8ª série. Um monstro pode ser visto sendo atingido na cabeça e depois outro monstro é atingido no rosto e outro é nocauteado por quinta Oni. O último monstro que ele socou tinha caído no chão junto com outros corpos de monstros mortos. Ele estendeu a mão e uma aura sinistra vermelha começou a brilhar